Então hoje não temos, o tema é livre, é para nós conversar, é confraternização, é para a gente refletir sobre o nosso estudo, o que cada um está achando, o que podemos melhorar, enfim. E eu tenho satisfação de olhar aqui em volta e na tela aqui, ver que nós de 7 que estamos participando, eu acho que 6 já era que estávamos no início, não? Então, já com 3 anos recebemos, além de outro, do seu Vanderlei aqui, que pegou o trem andando aqui, mas já está entrosado com a turma aí, já estão, então, mas faz parte. Então temos um número bom daqueles que começaram lá e já viemos acrescentando. Lá, ó, tá chegando mais uma lá que veio no início também. Então, então já estamos chegando no fim do livro também. Então, agora nós vamos comemorar. Foi quinta-feira que foi exatamente a data que fez aniversário, dia 11. E aí hoje nós temos o dia até umas horas para nosso encontro. Começou agora e foi se estende. Quem quiser já pode ir falando, já pode ir dando sua opinião, suas ideias, enfim. O que me torna alegre participar do grupo, e às vezes, infelizmente, por causa do excesso de trabalho, eu não consigo me fazer presente, é a experiência do coordenador, né? O coordenador sempre tem uma lembrança, uma orientação, que às vezes extrapola o conteúdo do livro, uma interpretação mais justa e honesta da visão que Kardec trazia para nós. Então é bom ter alguém que tenha bastante experiência e um bom conduzir do grupo para que possamos todos aprender, né? Não que os outros grupos que eu já participo ou participei não tenham, assim. É uma característica muito boa do Fé e Esperança, que ele sabe exatamente escolher as pessoas certas na hora certa, né? E para casa é um benefício muito grande. Esse estudo prepara as pessoas para a finalidade útil da existência do Fé e Esperança, que é servir, né? Servir com instrução, com conhecimento, com nós, trabalhadores, temos que nos qualificar para isso. E esse estudo, em princípio, é o que qualifica para a atividade forte do Fé e Esperança, que é uma atividade de auxílio aos desencarnados, principalmente. Óbvio, a gente não deixa de assistir aqueles que assim se fazem presentes, né? Tanto nas palestras, quanto nas atividades de quinta-feira do ápice, ou nas terças no atendimento fraterno, ou até nos grupos de estudo, mas é reconhecidamente forte a atividade da espiritualidade junto ao Fé e Esperança, né? Então, desde a sua fundação, todos os fundadores tiveram, pelo tempo passado, que era outra realidade da sociedade até hoje, nunca faltou assistência ao plano espiritual, né? Nunca faltou trabalhadores disponíveis. E, óbvio, tudo começa a partir do preparo, do estudo. E aí, nesse grupo, a gente encontra exatamente isso, pessoas preocupadas em continuar esse grande legado, essa grande oportunidade de trabalho com responsabilidade e conhecimento, que é o que a obra de Kardec, principalmente o Livro dos Médiuns, retrata. Como exercer essa atividade de forma sistemática e organizada, né? Sem achismo, sem divergências, ou se divergências pelo conhecimento e não pela instrução, né? Às vezes, por interpretação, a gente acaba não compreendendo da mesma forma, mas aí está o orientador do grupo para nos dar uma visão maior sobre o assunto, e isso aí nos alegra muito grande. Então, nos traz uma alegria muito grande. Então, na verdade, como o tema é livre, a ideia eu queria agradecer e comemorar com vocês. Óbvio, daqui a pouco eu vou estar presente, né? Aí com vocês, não terminamos a sobremesa, então ainda não podíamos nos ausentar de casa. Mas agradecer, na verdade, assim, aí dar os parabéns para todos, né? Estar em estudo é um trabalho como qualquer outro, né? Então, na verdade, durante a semana, a gente já faz as nossas atividades corriqueiras e aí a gente se dispõe ao nosso momento de lazer, estar continuamente nos preparando para continuar a trabalhar.
sabe? Isso aí é engrandecedor mesmo. É uma coisa que demonstra que a gente realmente está no caminho certo. Está no caminho certo de servir. Né? Ontem eu estava dando a palestra relatando que nós devemos nos preparar para o servir, que é exatamente a finalidade máxima do bem, continuar para perpetuar o bem, e para isso a gente tem que nos qualificar. E esse grupo, eu acho que dos todos que eu já participei, está de muito parabéns, porque é exatamente isso que eu faço. Instrui numa área muito sensível, muito séria e muito difícil, porque muitas vezes as pessoas vêm em busca do centro espírita com uma visão muito complexa ou muito pueril do que é a mediunidade, seja com seus preconceitos ou sua ignorância sobre o assunto. E aí, quando as pessoas começam a estudar, procurar, ler, né? E aí o grupo de estudo tem isso, que tem a visão de todos, né? É uma participação conjunta de todos. A gente começa a ver que, na verdade, é uma atividade séria e importante e que precisa de cuidados. E a orientação maior é o livro dos médiuns. Então, parabéns pela escolha do livro, parabéns para o coordenador, parabéns para todos que participam, né? Mesmo eu, como falando, nem sempre é possível estar presente, mas quando eu estou, eu participo e gosto muito do grupo. Tá? Então, que a gente possa logo dar mais a gente poder comemorar presencial, rapidinho, né? Mas com muita alegria. Da minha parte, era isso. Aproveita, se eu ver que o microfone está aberto aí, também abre o teu coração. Para mim também está sendo muito bom, apesar de que faltava um monte de encontro para falar da noite, né? Eu chego tarde, eu não consigo acordar. E agora, o horário da noite, agora que ela está no horário do trabalho dela. Sim, daí de noite, agora nos domingos eu não posso, porque começa a ficar certo lá, e não tem como. Mas para mim também foi bem esclarecedor dessas coisas. Eu vou começar a ler sozinha aqui também, porque eu estou tendo muito, como é que eu vou dizer, interferência espiritual, muita mediunidade. Semana passada eu passei muito mal. E não, eu não consigo ver quem é nem nada, mas me afeta muito. Eu passo o dia com dor no estômago, me dá crise de ansiedade, me dá choro, e daí eu não consigo divulgar o que é, né? Daí eu vou ter que estudar mais, vou ter que tentar controlar esse negócio, que eu não consigo ainda. Daí eu sempre, quando começa, eu tenho que pedir ajuda pro Lucas, porque eu não consigo sair daquilo. Então, acho que tem que estudar bem mais para poder compreender como é que eu vou controlar a minha mediunidade, que está florando muito do ano passado para cá. Daí, acho que é só através do estudo mesmo que a gente consegue compreender melhor. Com certeza, o conhecimento é uma das principais ferramentas, claro, que daí a partir do conhecimento colocar em prática os conhecimentos, que só o conhecimento em si não resolve nada, mas conhecer já é o primeiro passo para poder agir com conhecimento, né? Então, mas é isso. Não, mas a questão do estudo eu vou te dar uma ideia. Tu pega o livro a hora que tu tem tempo, abre ali no YouTube, que o Wilson divulga ali, e acompanha depois no livro e o estudo, vai vendo, daí pode seguir acompanhando o estudo. No dia que tu pode participar, tá, acompanhou o estudo igual. Celoni? A gente não tem o que dizer, né? A gente, para nós, esse momento útil de estudo, assim, a gente poderia estar dormindo, fazendo qualquer coisa, menos estudar, a gente está utilizando a nossa vida para alguma coisa que vai ser bom para nós, mais conhecimento para a doutrina, né? E nós trabalhamos aqui na casa, é muito importante a gente adquirir cada vez mais conhecimento. E o grupo, ele ajuda muito, porque a gente não estaria estudando nesse momento, e com o grupo a gente tem aquela disciplina de quando podemos, né? Às vezes também eu não posso ter visita e tal, mas é muito importante porque esclarece, a gente vai aprendendo cada vez mais, e a gente percebe que tem que voltar, porque a memória às vezes não ajuda, acaba esquecendo alguns pontos, mas cada vez mais a gente vai conseguindo, porque cada dia tem um grupo de estudo praticamente para mim. Então as coisas vão se encaixando
às vezes repete de um livro no outro, porque o Allan Kardec ele fez o livro dos Espíritos e depois ele foi fazendo o Evangelho, depois o livro dos Médiuns, e daí tem coisas que tem lá nos Espíritos que a gente vê, né? E aquilo vai frisando, a gente vai compreendendo melhor. E é muito importante para nós, trabalhando, né, Silvia, também com a evangelização, tudo vai colaborando para as nossas tarefas aqui na Casa Espírita. Nós só temos a agradecer a todos que formaram esse grupo e a todos que estudam, né? E a Deus, aos Espíritos que inspiraram, porque só vem nos ajudar, com certeza. E daí? Para mim, eu acho que eu vou me repetir, mas eu acredito que seja importante, assim, que eu era apenas uma frequentadora de palestras no Centro Espírita, né? Eu sou católica, assim, de nascimento, de família, mas eu sempre fui curiosa, sempre quis aprender, né? E assim, eu procuro me livrar de todo e qualquer preconceito. Eu acho que o preconceito é uma chaga que tem na nossa sociedade, né? Mas que a gente tem uma tendência a olhar as coisas sempre com julgamento, né? Até antes de vir, eu estava escutando um vídeo que a pessoa falava assim, ó, que a grande luta é a gente com a gente mesmo, né? E eu sou muito grata pelo Marino ter me convidado, assim, eu tinha, mas eu não pareço, mas eu sou muito tímida. E eu tinha, assim, vontade de participar do grupo, mas eu ir lá e pedir para alguém para mim, e eu não conhecia também as pessoas. Na verdade, a única pessoa que eu conhecia aqui da minha infância era o Luiz, né, que é o presidente da casa, que foi meu colega de colégio ali do Missões. E o meu pai, o pai dele é falecido há muitos anos, trabalharam como garçom juntos lá na juventude, né? Meu pai está com 83 anos agora. E então, assim, eu não conhecia, né? Eu vejo que, assim, é quase uma família, assim, aqui dentro, né? É uma família espiritual e é uma família material também, né? Mas essa simplicidade da casa me agrada muito também, né? Que eu também não, eu prezo pela simplicidade. Mas voltando aqui ao estudo, eu acredito que sozinha jamais eu ia abrir um livro, né? Ainda mais de médium, assim, porque eu sempre digo, a Silane não aqui brinca comigo, que eu digo que eu não vejo nada, que eu não escuto nada, ela diz, tu que pensa, né? Mas assim, eu acho que eu iria, que eu acho muito complexo a própria leitura, assim, né? Pelo tempo, né, que o livro foi elaborado, assim, é difícil. Mas eu só tenho a agradecer, como diz a Celani, assim, a gente podia estar fazendo um monte de coisa, na verdade não está fazendo nada, né? Mas eu acho que a minha caminhada é longa, assim, eu gostaria até de participar de outros grupos, né? Eu acho que eu gostaria de me envolver mais, né? Porque essa luta interna existe, assim, tu quer fazer, mas tem uma coisinha lá que vem e te puxa, né? Hoje mesmo uma coisinha dizendo, fica ali na tua caminha, quentinha. Eu levantei, fui pro banho, vamos, me atrasei, que eu tenho esse problema com atraso, mas tô aqui, tá? É isso, agradecer, Marina, agradecer a todos, né? Agradecer o Wilson, agradecer a Silane, agradecer a Celonia, agradecer o senhor aqui, que é o Vanderlei. É muito bom, me ajudou bastante, né? Muito, muito mesmo. Silane? Eu acho assim que todos nós estamos de parabéns, porque a gente está firme e forte nos estudos, que estamos quase no final do livro dos médiuns, né? E eu acho que está sendo, como diz a Celani, bem útil, porque a gente está estudando, aprendendo cada vez mais, e para a gente que participa também dos trabalhos mediúnicos, é muito importante a gente cada vez mais aprender, estudar, assim como o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e outros também estudos que tem aqui na casa, né? A gente não consegue participar de todos, mas em alguns estudos a mais a gente está, sexta-feira tem
o céu e o inferno, que a gente está participando também, que está sendo bem útil, que fala também um pouco sobre, um pouco não, bastante sobre mediunidade, né? Então eu acho que tá, para mim tá maravilhoso. E o dia que a gente, tem dias assim que a gente não tá com muita vontade de participar, mas aí a gente pensa, não, vou participar porque às vezes a gente não pode deixar, como diz os irmãozinhos inferiores, sim, intervir, né, para fazer com que a gente não queira participar dos estudos, aí a gente tem que ter aquela força de vontade e dar continuidade, né, para a gente evoluir também cada vez mais, né, que é muito importante. Seu Vanderlei, Pois é, Sr. Marino, agradecer a todos da minha equipe aqui do grupo, né? O seu Marina, a Seva, a vizinha, a Jaqueline, a dona Silene, o Wilson, por me conduzirem a participar desse grupo aí, tão importante, né? Nesse momento aí dos estudos que nós estamos, né? E só tenho a agradecer, que são 3 grupos que eu participo, que colocaram eu a participar. E eu, sim, tenho um entendimento que a Casa Espírita eu frequento e é tão importante espiritualmente para todos nós, né? Os estudos, as palestras, né? Trago meus filhos aqui nos estudos, os guris, né? Através de todos os convites de todos os grupos. Agradecer a todos, né? Que tenham um carinho por mim, né, que me tratem eu aqui com maior tranquilidade, sou feliz. Então, assim, vamos estudar, vamos se formando aos poucos, né? Hoje, domingo, a minha família foi lá para a fazenda plantar mudas de fruta, né? E eu vim aqui participar do grupo, né? Para nós estar todos sempre por dentro da espiritualidade, né? Que é uma coisa importante, né? Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado. o senhor também está plantando. E o fruto vai vir com certeza. Wilson, Já vi o microfone aqui. então perto de lá, quem sabe? Não, pode saber. Eu esqueci comecinho. Eu só queria comentar que já participei de diversos grupos de estudos e o último que eu frequentava era do CELS, que tem um sábado. Aí veio a pandemia e nós passamos a fazer telepresencial. Aí não voltei mais presencialmente. Eu comecei a gravar e é mais fácil gravar em casa, né? Aí surgiu o do Marino. E eu senti uma alegria estranha, assim, uma vontade de participar desse grupo. Nós começamos presencialmente, lembra, Maria? Aí eu dei a ideia de fazer misto, para poder gravar. O Marino prontamente aceitou. E hoje, pelo que eu tenho percebido, a maioria gostou da ideia também. Que a pessoa pode fazer de casa, num lugar mais confortável, sem necessidade de deslocamento, até evita transtorno de andar no trânsito. Claro que a presença física, como hoje aqui, é outra coisa. A gente troca vibrações mais diretamente, não que telepresencial também não troquemos. Mas eu tenho percebido assim o empenho do grupo por gostar do assunto. Eu sempre gostei de grupos que estudem coisas mais profundas da doutrina espírita, principalmente aquelas que estão nas obras básicas, né? Ainda não tem um grupo que estuda a revista espírita, talvez um dia a gente faça da revista espírita, que é um manancial, inclusive, que fundamentou as obras básicas depois do Livro dos Espíritos. E é uma questão assim que eu tenho observado, que os grupos que abordam questões mais profundas não têm um público tão grande quanto aqueles grupos que, por exemplo, estudam livros dedicados a romances, por exemplo, que é uma coisa mais assim, mamão com açúcar, como se diz por aí, uma coisa mais light. E esse grupo aqui não, esse grupo tem se mantido focado, por enquanto, no Livro dos Médiuns. Depois vamos ver o que vamos estudar a seguir, que é o fundamental. Como é que
alguém vai entrar no movimento espírita e adentrar num grupo mediúnico sem conhecer as questões relativas à mediunidade. O Kardec alerta logo no começo dessa obra aí, que colocar uma pessoa num grupo mediúnico ou numa mesa mediúnica sem conhecimento é como colocar um estudante num laboratório sem conhecimento da química. Fatalmente vai dar acidente. E como é que pode dar um acidente nesse aspecto para nós, quando não conhecemos? Nós podemos ser joguete dos espíritos mistificadores, podemos até cair num processo obsessivo, ou ficar com medo e nos afastarmos. E eu me recordo de algumas pessoas, já mais antigas no movimento espírita, não que eu seja tão recente assim, comecei em 1980, mas pessoas que, alguns já desencarnaram, inclusive, e sempre me disseram que a pessoa entrando num grupo mediúnico e ela tendo mediunidade, e segundo as obras que nós estudamos, todos nós temos uma mediunidade relativa, alguns mais ostensivos, outros menos. Se optarmos por sair, não vamos deixar de manter a faculdade. E existindo a faculdade, algum espírito vai se servir dela. E dentro de um grupo de estudos nós estamos mais protegidos, porque estamos aprendendo, temos o apoio do grupo em caso de necessidade, para nos amparar. E a gente vai ter uma melhor assistência. Dificuldades vão aparecer. Ninguém pode fugir dela, salvo raras exceções. Eu estou fazendo um estudo sobre Divaldo Pereira Franco, já fiz uma palestra, 2 palestras, acho que sobre o tema, vou fazer uma outra agora. E eu percebo que mesmo Divaldo Pereira Franco, com todo o seu potencial, que ele utilizou adequadamente na área mediúnica, não teve um princípio do exercício da mediunidade, porque não é voluntária a pessoa, pelo menos depois de encarnar, porque ela esquece os seus planejamentos anteriores, né? Ela se manifesta e às vezes a pessoa não tem consciência de que ela existe e nem que é ela a causa daquilo que ela começa a presenciar. E a gente aprende aqui como tratar disso. Divaldo não tinha quem o ensinasse. Ele foi aprender mais tarde. Ele tinha a presença de Joana de Ângeles, mas que não afastava os problemas, dava a ele apoio, estímulo para se manter firme, para ter paciência, para se conduzir corretamente. E foi essa condução corretamente, somada ao aprendizado de como é que funciona a mediunidade, que deu a ele o domínio pleno da faculdade, para não se tornar joguete de espíritos que uns queriam se vingar, outros simplesmente querem perturbar a pessoa. Eu até vou falar no final do mês sobre o Máscara, que ele chamava de Máscara, né? Que era um que eu persegui por 30 anos. E não foi fácil ele convencer aquele espírito. Porque a primeira atitude nossa, quando somos acometidos de um fenômeno semelhante àquele do Divaldo, é, entre aspas, nos livrarmos do obsessor. A gente chama de obsessor. Mas o objetivo do Espiritismo não é se livrar do obsessor. O obsessor é um irmão nosso. Ele age porque ele se entende no direito de fazer uma cobrança de uma injustiça que no entendimento dele ocorreu no passado, nesta ou em outra encarnação. E agora, ele estando no plano espiritual, ele tem meios, se a pessoa oferece a faculdade mediúnica, de alguma forma colocar em prática o seu objetivo. Ele está convicto de que é o melhor caminho, porque ele não confia que Deus tem os seus mecanismos de nos corrigir. Na ideia dele é de se vingar, é de retribuir o mal com o mal. Então ele tem que se convencer do contrário. Mas como é que ele vai se convencer do contrário? Não é pela nossa palavra, pelo nosso pedido de perdão. É pelo nosso exemplo. Porque ele vai nos observar. Estejamos nós conscientes ou não, ele está nos observando e frequentemente nos induzindo a cairmos nas tendências inferiores que ainda carregamos. E quando a gente fala isso, a gente também reflexiona. Cada um sabe as suas tendências inferiores. Todos nós temos, senão não estaríamos aqui. E eles sondam. A gente às vezes não coloca em prática, porque a gente sabe que aquilo não é bom. A gente conhece a lei de causa e efeito, mas ainda não se libertou das tendências.
Então eles são das nossas fraquezas, a nossa vaidade, estimulam-nos o orgulho. E se nós dermos alguma brecha, eles até se afastam, deixam a pessoa se afundar no seu desequilíbrio moral, para mais fragilizar-se. E, se possível, até afastam a pessoa dos grupos que os podem auxiliar, afastam até da casa espírita. E aí, quando a pessoa está totalmente indefesa, eles voltam com carga total. Até Jesus alertou, né, que o espírito que é afastado, ele sai, reúne mais 7 companheiros e volta, encontra a casa varrida, aleijada, que é uma mente despreocupada, que acha que se libertou do obsessor e não se prepara para armar defesa. E a defesa está principalmente no comportamento, na mudança de atitude. Como eu disse, o obsessor, ele se julga no direito de fazer justiça porque aquele outro que ele agora persegue, na visão dele, é um empedernido, é um espírito mau que agora está reencarnado. E nós também muitas vezes pensamos assim em relação às pessoas que julgamos aí fora, principalmente quem está no poder, né? Ele esquece que são irmãos nossos. E o Divaldo é um exemplo. Ele chamava de irmão, amigo. Décadas depois, aquele espírito perseguindo ele, ainda assim, inclusive, ele pediu perdão ao seu perseguidor, embora não lembrasse o motivo. Eu vou falar isso na palestra, não vou antecipar aqui. E a gente aprende nos nossos grupos de estudo, não as razões diretas daquilo, as razões sim, mas não a causa. Quer dizer, é isto, porque no Espiritismo, se nós não tivermos a informação precisa, é relativo. Pode ser e pode não ser. Pode ser uma prova também. No caso do Divaldo, mais tarde ficou patente que era um espírito dele do passado. Mas muitos casos são provações. São necessidades até de estímulo para que nós, por vontade própria, mudemos a nossa conduta e mantenhamos uma mente voltada para as vibrações superiores. E quando a gente fala assim, a gente pensa, então a pessoa tem pensamentos, entre aspas, pecaminosos, que seriam os equivocados, que a Igreja Católica chama de pecado, né? Não necessariamente. Uma pessoa que vive com medo, vive com ansiedade, quem de nós é ansioso hoje em dia? Eu sou tão ansioso que às vezes não espero a pessoa falar e eu estou falando. Eu estava vendo a palestra do Lucas, agora foi sábado, né, Lucas? E aí, analisando, eu tenho uns colegas que nós somos assim, nós temos dificuldade de esperar o outro falar, todo mundo é ansioso. Tem o lado positivo e negativo, só que essa ansiedade nos afasta da harmonia necessária para mantermos uma sintonia com o nosso guia espiritual. O nosso guia espiritual certamente não é um espírito ansioso, ele necessariamente tem que ser um espírito mais evoluído. Mas com as nossas vibrações nós afastamos e atraímos quem? Aqueles que estão ansiosos por causar bagunça, por nos prejudicar, por atingir os seus objetivos de vingança. Então são pequenas coisas que nós temos que fazer. Às vezes a pessoa, mas eu sou uma pessoa tão correta, não faço nada errado, nunca roubei ninguém, não sou corrupto, não sou adúltero, então por quê? Mas como é que está a ansiedade da pessoa? Como é que está a sua fé no futuro? Será que não é aquelas pessoas que gostam de assistir só coisa ruim e ter uma expectativa negativa? E hoje em dia é tão difícil. Agora há pouco mesmo eu estava vendo sobre esse chamam de super El Niño, as previsões que tem aí. Mas a estatística dá 62% de possibilidade, então não é 100%. E aí já cria uma expectativa, nós temos uma notícia recente aqui de 2024, né? Dizem que pode ser pior. E aí a pessoa já vive ansiosa antes. Eu tenho que cuidar para não ficar ansioso sem necessidade. A cada dia bastam os seus problemas, já nos alertou Jesus, para que nós não fiquemos ansiosos pelo futuro. E nos estudos, porque todo mundo que é cristão tem um conhecimento básico do Evangelho de Jesus, por ouvir o pastor ou o padre falar, ou por ter lido a Bíblia. Mas a compreensão do que ali está escrito, às vezes não fica clara.
se não deturpada. E com o Espiritismo nós temos uma melhor visão, é melhor esclarecido. E isso nos liberta inclusive do jugo de certos pseudos religiosos que só querem manter os seguidores da sua doutrina sob as suas rédeas, né? De alguma forma contribuindo para o seu conforto. E tem muitos. Tem coisas que nos surpreendem. Se a gente for olhar, na África tem muitos casos, na África do Sul, em vários lugares, que a gente aqui não tem notícia, mas tem informações na internet que a gente observa. Coisas absurdas que fazem e as pessoas seguem. E o Espiritismo nos liberta. Só que estes que eu me refiro, que são os falsos profetas, combatem o Espiritismo de unhas e dentes. Hoje eu vi um vídeo que o Marinho disponibilizou para nós assistirmos, que fala sobre... Não foi o Marinho, foi... Tem alguém, acho que o César, no grupo mediúnico, né? O César, quando o grupo mediúnico. Por que às vezes a gente não tem argumento quando alguém vem? E o argumento não é verbalizar, às vezes. Tem gente que não é o momento. Ela vai dizer, o Espiritismo é coisa do diabo. Aí a pessoa já se ofende, já é o primeiro erro. Daí ele cita o exemplo de um jovem que entrou num grupo de estudo e aí se encantou e foi expor para a mãe uma pastora. E a mãe de cara já disse que aquilo era coisa do demônio, que ia orar por ele. Na hora ele não respondeu, ele aguardou o tempo. Porque tem gente que se você argumentar, ela se irrita e o vídeo diz que não são pessoas más, são pessoas mal orientadas. Quem não nasceu dentro do movimento espírita e que transitou por outras religiões, talvez tenha passado por isso. Eu mesmo, a primeira vez que eu recebi um passe com uma médium lá em Rio Negro, eu olhava para ela, eu era criança, olhava para cima, assim, ela dando passe. Eu disse, mas que fingimento! Eu pensava que era fingimento. Porque me diziam que, o Espiritismo fala com os mortos, isso já causava um pânico, né? A gente tem aquela ideia de mortos, uma coisa sobrenatural, uma coisa terrível. E não conhece o que está na própria vida. As pessoas não enxergam só o que querem. E nossos estudos nos esclarecem. A gente aprende aqui que o próprio Jesus conversou com Moisés e Elias, que estavam desencarnados há muito tempo. Então, como é que alguém vai dizer que é impossível a comunicação com os mortos? E aí reporta aquela proibição de Moisés lá, da necromancia. Só que aquilo era uma proibição de um outro fenômeno. Era uma prática que existia no Egito, que os judeus haviam incorporado, que era consultar necromancia os cadáveres, para ver manifestação ali com objetivos materiais. Nem era um objetivo espiritual, era a exploração de uma faculdade mediúnica, que existisse ou não, ela é explorada. Isso que o Espiritismo também combate. Então, nós temos que ter essa informação para conversar com as pessoas. Além de tudo, e principalmente, para nós nos orientarmos. E sabermos como nos conduzir com segurança. Fecharmos as portas, as obsessões, não que a gente consiga fechar isso de uma forma instantânea, como eu acabei de citar, o próprio Divaldo fazendo bem tudo, mesmo assim, ele não foi libertado por nenhum espírito. Ele tinha que fazer o seu papel, ele tinha um vínculo com aquela entidade que cabia a ele agora harmonizar. E como é que foi que ele fez? Agindo bem, fazendo bem sempre que possível, levando a vida para frente e tratando o seu obsessor como irmão. Então, graças aos nossos estudos, e eu já estudo há algum tempo, e quero continuar estudando enquanto puder, a este grupo aqui, que eu agradeço muito, porque quando a gente está sozinho, como alguém falou aqui, a gente às vezes não tem muita vontade de ler, né? A gente fica lá vendo televisão, Netflix e outros streams, e esquece de dedicar um tempo para o estudo. E é muito importante estudar e também fazer o Evangelho no lar. Eu até sou suspeito de falar, porque, para mim, esse grupo tem uma grande importância. Não sou, como disse o Lucas ali, não sou instrutor, sou um estudante também,
na posição aqui, eu acho que facilitador até eu aceito, sei que ainda é bastante para mim, mano. Porque às vezes, quando eu não sei, para mim, eu acho que eu tenho a posição mais fácil. Porque daí eu posso passar a pergunta para o outro responder quando eu não sei. E o outro não tem, quando passa para ele, ele vai ter que dizer eu não sei. E eu às vezes eu posso fazer isso, em vez de dizer eu não sei ninguém, fulano, é contigo. Qual é a resposta? Então, é isso. Então, a gente todo está aqui estudando. Tivemos a Jaque ali também, falando, porque sozinho, porque não sei. Todos nós somos assim. O Espiritismo é assim. Porque nós vemos a primeira revelação, era Moisés. Segundo, o Cristo. A terceira, quem é? Uma pleiade de espíritos. Mais Kardec, mais os médiums, mais aqueles quantidade de centros espíritas. Hoje eu estava lendo o Evangelho de manhã, na introdução ali, que Kardec diz que ele recebia comunicações em torno de 1000 centros espíritas. Então nós vemos, o Espiritismo não é individual, é coletivo desde o seu início, desde os espíritos que vieram, desde a primeira linha, que foi, então tudo foi organizado em conjunto, em coletivo. Então não temos individualidade. No Espiritismo nós não temos professores, não temos instrutores, não, todos somos aprendizes. Então, e quando nós nos reunimos para aprender, então nós reunimos forças. Aquele que faz uma pergunta que não sabe, às vezes naquele dia foi o que mais auxiliou. Porque aquela pergunta dificilmente é só dele. E às vezes nos leva a refletir com mais profundidade sobre a questão, uma boa pergunta. Olha o Livro dos Espíritos, a preciosidade que tem as perguntas. Sabemos que quem respondeu tinha uma superioridade, lá, era espírito muito elevado, mas veja a importância das perguntas. A boa pergunta sempre vai provocar uma boa resposta. E bom quando a gente não sabe responder, porque é sinal que a gente indica o que a gente tem que estudar. Aquilo que a gente... Então, é essa a importância do grupo, que a gente se reúne e daí, e a utilidade de falar que poderia estar não sei o quê. Por que nós somos trabalhadores espíritas? Quem participa de um grupo é um trabalhador espírita. Kardec disse, o que é trabalho? É toda ocupação útil. Daí, pelos que falaram aqui, nem precisa discorrer sobre isso, ocupação útil, que é o estudo. Nós todos já compreendemos. Então, nós somos trabalhadores espíritas, e é um trabalho que nós fazemos. Então, eu anotei alguma coisa aqui. A Jaque disse que tem gratidão porque eu convidei ela. Não, a gratidão é minha porque ela veio. Ela só teve mérito o meu convite porque ela veio. Então, é uma coisa que nos beneficia aos dois. Porque então é uma coisa que nos dá responsabilidade, né? A gente convida e tudo mais. Então, é algo que nos ajuda muito. O Wilson falou da ansiedade e coisa assim. Ansiedade é preocupação. A gente está se preocupando com uma coisa que é lá adiante. Não sabe o que vai acontecer. E o nosso desequilíbrio vem o quê? É de duas coisas. Ou a gente está preocupado com o futuro ou está preso no passado. Quando a gente estiver no aqui e agora, está tudo certo. O problema é que a gente desloca ou para frente ou para trás e esquece do presente. Então, o que eu estou fazendo agora? O que eu tenho que fazer agora? Tudo fazer agora. Passado, eu vou poder mudar? Não, eu posso até reparar. Eu posso usar o passado como quem usa o retrovisor do carro. Ele é pequenininho ali, para-brisa é grandão. Então, mas eu tenho que fazer a ação certa agora. Até posso dar uma olhadinha para trás para ter a noção para colher alguma coisa. Eu não posso ficar só olhando para trás. Eu
desgoverno, perco o rumo. É por aí. Enquanto falava, quando olhava aqui, que eu abri aqui para fazer nas anotações, aqui para. Agora, bem no finalzinho aqui, eu vou mostrar para o Lucas ali, bem embaixo ali, para os outros, o que está escrito ali, ó. Estude, leia, estude e pratique. Leia, estude e pratique. Estude está em negrito. Porque será? Eu estava ali e eu olhando, leia, estude e pratique. Tudo falava, eu olhava aqui, leia, estude e pratique. Lê, eu já li onde ele dizia, a gente lê muito rápido e lê muito mal. Então, a leitura é uma coisa importante, mas ela não pode ser rápida. A gente pega e quando tem um tempinho, eu vou aproveitar o tempo e quer ler rápido e ler demais. E o que a gente lê muito? E o que a gente, quando fechou ali, o que a gente colheu daquela leitura? Então, a leitura, então, tem que ser um estudo. Então, por isso que hoje, na nossa condição, a gente tem que aprender a estudar, seja individual ou em grupo, a importância do estudo, para praticar. Porque eu estava conversando com a Silvia ali, a importância do estudo para a prática ter uma base sólida. Senão a prática vai ser no achismo. Eu acho que assim eu faço isso, eu acho que aquilo eu faço aquilo. E, então, aqui, não sei se não foi por acaso que eu abri no Leia, Estude e Pratique. Então, e acho que serve geralmente para todos nós essa reflexão do Leia, Estude e Pratique. Então, temos tempo ainda, podemos seguir a conversa. Então, agora, qualquer um que queira falar, não, agora eu não vou passar a palavra, não, agora já fez a volta todos, começamos lá e... E se a gente começar a ler rápido, a gente não entende tão bem, né? Do que lendo devagarinho a gente se concentra melhor e entende melhor também. É que a leitura a gente tem que ler e refletir ela. Né? Tem que fazer um balanço, né? Para ver quais os fatos que tem a leitura, o que significa, o que não significa, aquela coisa. Então a gente tem que ler para tirar bons frutos dali, né? Que quanto mais, quanto mais você ler correndo, você não vai ter aquela tensão fixa. Você, como diz o seu Marino, daí assim, leu, fechou, não tirou nada de provas. Mas ler devagarinho, os estudos e aprendendo, vai tirar alguma coisa de importante do livro, né? Qualquer livro que for, né? E do livro dos Espíritos, como falam, né? Obviamente que tem que aprender, raciocinar, né? Tudo que é de importância na vida, né? No mundo espiritual. Agora, o estudo em grupo eu acho muito melhor do que a gente ler sozinho, porque a gente aprende mais. Não sei se é para todos assim, mas pelo menos A gente para pode mim, perguntar, particularmente, eu acho melhor. Eu acho que um não exclui o outro. Né? Eu acho que as duas coisas são importantes. É importante, mas assim, eu digo, em grupo a gente é mais rápido para dar continuidade na leitura, para aprender, porque vai compartilhando conhecimentos, né, uns com os outros, e a gente aprende mais, tira as dúvidas também. E ver outro ponto de vista, né? Que a gente lê, a gente tem o meu ponto de vista. Se eu estou estudando sozinho, eu tenho o meu ponto de vista e ali vai. Agora eu vejo ali, eu já dei o outro por outra visão, ele tem outra vivência, outro conhecimento, então cada um daí vem agregando. E eu estava olhando ali em cima, ali, estava cuidando ali, ó. O nosso encontro hoje é o número 143. Então, 143, nosso estudo é de 1 hora. Nós acho que, digamos, como hoje, que ficou fora do roteiro do livro, deve ter sido uns 3
3 encontros só. Então nós estamos com 140 horas de estudo. Não pense em quantas horas não, porque eu falei em trabalho, horas, e vocês já estão pensando. Não é essa a intenção. Tá. E nós não, em 140 horas, nós não estudamos ainda o livro dos médiuns. Tá? E o que quer dizer? Então, não é a quantidade. Nós poderíamos ter estudado esse livro, digamos, em 2 anos, 2 anos e meio. Mas não é a intenção, quando a gente começou o estudo, o objetivo de cada um de nós não é terminar o livro. Nosso objetivo é colher os frutos. Então, é de nós ter o conhecimento do estudo para a gente poder colocar em prática. Então, não sei ainda quanto tempo vai, não estou preocupado com isso também. Então, eu olhei o número de encontros e pensei, nós estamos com 140 horas de estudo do livro dos médiuns, em torno disso. E nós, lá quando começamos a ler o livro dos médiuns, no item 18, estava revendo aqui, no capítulo 3, Kardec alerta, dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo, também já o dissemos, entende com todas as questões que interessam à humanidade. Tem imenso campo e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. E daí dá a razão do Marino dizer que nós estamos no 100º, 44º hoje, né, enquanto 144 horas ao término desse estudo de trocas de ideia, de estudo, de análise do que a gente encontra no livro dos médiuns. E é só o começo. Porque o Espiritismo não é uma coisa que se aprenda lendo apenas o livro dos médiuns. Isso é o básico para quem quer entrar num grupo mediúnico. Depois tem que aprofundar. Tem todas as demais obras básicas e as suplementares também. E mais importante que tudo, é entender e colocar em prática. Como foi dito aqui, muitas vezes a gente lê e não compreende, sem pensar que nós temos uma mente muito ágil, nós não conseguimos manter muito tempo o foco. Eu já estive lendo e até ontem eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo Franco, e é interessante porque ele está falando, eu imagino como a gente age isso também quando ouve uma palestra, né? A gente está ouvindo uma palestra e analisa a nossa vida naquilo que está sendo falado, e também quando estamos lendo. E aí já começamos a criar imagens e pensamentos relacionados ao nosso viver, como colocar em prática, ou se estamos agindo bem ou correto, onde devemos nos modificar. E a palestra corre. E a gente perde um pedaço. Então eu voltei umas 10 vezes para ver o que ele continuava falando. E na leitura também, se a pessoa não se ater, que está passando os olhos por cima e não está se dando conta do que está ali escrito, mas está elaborando ainda as ideias em razão do que acabou de ler, ela perde um pedaço. E aqui nos grupos de estudo, às vezes a pessoa está pensando num ponto, o outro está pensando no outro, e nas trocas de ideias, a gente consegue ver em maiores números de prismas a visão do que estamos aprendendo. E daí facilita, por isso que facilita o aprendizado em grupo de estudo. Porque aí trocando a percepção de um e do outro, a gente consegue ter uma percepção mais ampla do que está sendo analisado. E isso é sério, e Kardec diz aqui, um metódico e contínuo. Tem que ter método, e mais adiante nessa mesma obra ele ensina o método, como é que a gente deve fazer, para de fato aprender. E ele incentiva a fazer prosélitos, mas não proselitismo. E as pessoas às vezes confundem. Às vezes vão nas palestras e dizem assim, o Espiritismo não visa fazer prosélito. E como que não? Está lá no método, no capítulo chamado do método, no livro dos médicos, Kardec dá até a receita de como fazer prosélito.
Então o equívoco quanto à ideia, que proselitismo é você impor. E prosélito é aquele que comunga da mesma ideia. E quanto mais pessoas comungarmos da mesma ideia, do entendimento que o Espiritismo dá, mais pessoas vão ser esclarecidas, assim como nós fomos. E esse é o objetivo. O Espiritismo é o Consolador que Jesus um dia disse que nos enviaria. E se ele é o Consolador, ele tem que ser compreendido. E consolar as pessoas, não impor medo, apenas alertar sobre a lei de causa e efeito e das consequências dos equívocos, mas não impor medo nas criaturas. Já foi o tempo em que a religião buscava adeptos impondo medo. Isso afasta as pessoas, cria descrenças, porque elas começam a ver que certas ameaças são destituídas de fundamento e vão mais pela lógica. E aí abandonam as ideias da filosofia cristã. E o Espiritismo busca trazer de volta essas ideias. E os estudos é o melhor instrumento. Tanto que Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esse era o nome. As pessoas se reuniam lá para estudar o Espiritismo. Então, alguém mais? Já estamos nas 10 horas. É, fechou 10 horas aqui, pelo jeito, acho que o pessoal já está satisfeito com. Então, vamos fazer o encerramento desse nosso encontro. Muito proveitoso, não seguimos o livro dos médios, mas seguimos o nosso encontro já raciocinando, pensando sobre. Então, hoje é o dia de comemoração e de confraternização. Então, nós nos reunimos, daqui a pouco chegamos mais aqui, então, daí é para nós ficar juntos, trocar essas energias, conversar mais, se conhecer mais, se aproximar mais, que a gente geralmente no dia do estudo formal, a gente chega bom dia, daqui a pouco vamos abrir o livro e seguir o roteiro. Então hoje não, hoje é para nós nos aproximarmos. Né? Às vezes a gente conversando ali uns minutos fica se conhecendo melhor, então, e isso ajuda a gente a ser mais irmãos, nos aproxima mais. Então o interesse, vamos ter o almoço ali, coisas simples como tudo deve ser dentro do Espiritismo, a simplicidade, mas com boa vontade, com amor, com tudo. Então a gente vai procurar passar o dia aqui hoje nessa condição. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento, de agradecimento por esses 3 anos de convivência nossa aí, de aprendizado? Então, vamos pedir para o Deus então. Mentalizemos Jesus, que certamente está conosco, os seus propósitos espíritos encarregados dos trabalhos desta casa, a que nos associamos, que presidem todos os trabalhos que aqui são realizados. E através deles, vamos elevar o pensamento em prece, agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade que nos é concedida de estarmos nesse grupo, buscando as orientações disponíveis na doutrina espírita, que nos estimulam a avançar cada vez mais, que nos proporcionam o entendimento das nossas fraquezas, mas acima de tudo, da capacidade que temos de superá-las, pois que somos todos filhos de Deus, portadores de faculdades que precisam ser despertadas, exercitadas nas vicissitudes da vida, e que nos dá a condição de nos compreendermos
inseridos na lei de causa e efeito como tudo que Deus criou. E que, conhecendo-a melhor, poderemos fazer o melhor uso do nosso livre-arbítrio, aprendendo cada vez mais, evoluindo em conhecimento e em moral, a fim de melhor nos trabalharmos para o bem pessoal e da humanidade. Que possamos nós, com o conhecimento adquirido, nos tornarmos dia a dia melhores instrumentos para o trabalho na serra de Jesus. E que todos os integrantes deste grupo, mesmo aqueles que não puderam hoje se fazer presente, possamos manter firme o propósito de aprender a ciência espírita, que vai nos favorecer um melhor convívio com o semelhante e com os nossos anseios que devem ser superados pela fé, pela esperança, fé em Deus acima de tudo, em Jesus, nos bons espíritos e nas nossas potencialidades. Assim, em nome de Deus e de Jesus, agradecendo a assistência espiritual pelos trabalhos aqui realizados, encerramos mais um grupo de estudo. Que assim seja. Sim, seja. Então, mais um encontro. Lucas, te esperamos aqui. Pega os óculos de proteção lá, que nós temos 2,5 kg de cebola para te cortar.